Olá, o meu nome é Álvaro Samagaio e com o Diogo Malafaia trazemos-vos Founder Tales, o podcast no qual revelamos o backstage das startups portuguesas e as histórias dos seus founders. Neste episódio trazemos-vos uma conversa com o Pedro Rezende, founder e CEO da Chaperone. A Chaperone é uma plataforma de coaching e mentoring focada em investigadores científicos. A proposta de valor do Pedro passa por cobrir um gap que ele, como investigador, sentiu no seu desenvolvimento de carreira, a falta de meios para aprender novas skills, principalmente soft skills que são muito importantes para o crescimento profissional nesta área e para a gestão de equipas. Assim, a Chaperone apresenta-se como um marketplace onde os investigadores podem consultar especialistas validados em determinadas áreas e aprender com eles, de uma forma bastante próxima e personalizada, com percursos desenhados à medida. Nos próximos dias vamos falar com o Rui Costa da Eat Tasty e gostávamos de ouvir que perguntas têm para lhe fazer. Se estiverem a ouvir no Spotify, podem deixar aí na caixa de sugestões por baixo do player, ou então façam-nos chegar as vossas questões através das redes sociais, LinkedIn, Twitter ou Instagram. Olá Pedro, e desde já muito obrigado por aceitares aqui o desafio para vires ao nosso podcast e falares um bocadinho connosco sobre a tua empresa. A primeira pergunta que nós te fazíamos, e se calhar nem é tanto uma pergunta, era para explicares um bocadinho o que é a Chaperone e depois, se quiseres continuar, como é que surgiu, que dores é que tu sentiste, ou não, mas como é que apareceu a ideia de fundar esta startup? Olá Álvaro e olá Diogo, muito obrigado pelo convite, é um prazer. E vou reverter um bocadinho a ordem das perguntas que tu fizeste, ou seja, vou explicar, vou começar pelo fim e depois vou à parte explicar o que é Chaperone. E como acho que como muitos fundadores, vocês ouviram vários, a ideia da Chaperone surgiu um pouco das dores que eu tinha, não é? Muita gente se inspira na sua própria necessidade. E eu tive uma carreira que eu considero de sucesso e estou feliz com ela, mas ao mesmo tempo tive muitas dores, né? Tive muitas dúvidas, houve várias fases em que me senti desapoiado, em que senti que não tinha a informação certa para tomar a decisão correta, e com base nessas dores senti que havia uma necessidade que não estava a ser preenchida, que era os cientistas precisarem de desenvolvimento de carreira. Tenho vários amigos que estão noutras áreas e sentia que eles tinham um apoio melhor do que nós, cientistas, nesta área. E a Chaperone surge para resolver essa necessidade. E o que é a Chaperone? A Chaperone é uma plataforma online onde os cientistas conseguem reservar sessões com especialistas de carreira, e são vários tipos de especialistas, depois podemos eventualmente aprofundar que tipos de especialistas é que eles são, e agendar uma sessão online, one-to-one, com esse especialista, para a sua necessidade de carreira, que pode estar ligada a uma transição de carreira, isto é, quer mudar de um sítio para o outro, ou até de setor, mas não é necessário que assim seja. Pode ser uma necessidade de desenvolvimento de carreira, mesmo para uma pessoa que quer manter a mesma função, mas quer melhorar em algum aspecto particular, como por exemplo a relação com os seus colegas, ou quer fazer melhores apresentações orais, quer ter melhores competências de atrair financiamento, etc. Mas sempre numa perspectiva de uma carreira académica, ou também prevêem e apoiam mudanças? Se calhar é isso até que estavas a referir quando disseste mudança de setor, mas... Sim, nós somos especializados em trabalhar com cientistas. E quando dizemos cientistas, pronto, não é com um bocadinho mais alargado as pessoas das áreas STEM. Porque há de facto soluções parecidas com a nossa, mas não especializadas nestas pessoas. E aquilo que nós percebemos é que as pessoas não se revêem, os cientistas não se revêem nessas soluções generalistas, porque as pessoas não conhecem as particularidades de uma carreira científica e as exigências que têm e tudo isso. E então nós trabalhamos com cientistas e pessoas da área STEM, mas não só académicos. Nós defendemos muito a ideia que o desenvolvimento de carreira é uma necessidade contínua, isto é, que é uma coisa que começa quando nós precisamos de algo para iniciar a nossa carreira, mas que nos vai acompanhar até ao fim da nossa carreira. Mesmo pessoas já em liderança precisam de desenvolvimento de carreira. E ao longo
desse trajeto todo, há pessoas que, por exemplo, podem começar na academia e passar para a indústria, há pessoas que estão na indústria e voltar para a academia, há pessoas que estão na indústria mas trocam entre diferentes setores ou países, há pessoas que até estão na mesma empresa e querem continuar na mesma empresa há muitos anos, mas precisam de progredir dentro dessa mesma empresa e precisam de alguém que as ajude a fazer isso. Portanto, o desenvolvimento de carreira achamos que é uma necessidade contínua e de todos. Quais é que são, tu tinhas falado há bocadinho, quais é que são os principais, digamos, pilares em que vocês apoiam, quer seja tanto para a malta que quer ficar na academia ou mais ligada à investigação e quer só continuar a subir, quer seja para os cientistas que querem dar o passo para a indústria? Não, nós temos neste momento mais de 40 consultores de carreira a trabalhar connosco. Okay. E mais de 50 tópicos. Esses consultores são cientistas também? Nem todos. Okay. Mas todos eles ou trabalharam ou trabalham com cientistas, portanto estão experientes e confiantes nessa área, mas nem todos são cientistas. Há pessoas... Para aprofundar um bocadinho os tipos de especialistas que nós temos 3 tipos de pessoas na plataforma. Temos Career Advisors, que são pessoas que, com base na sua experiência e percurso profissional, conseguem dar advice passando a redundância, né? Nessa área específica. E o melhor exemplo que eu posso dar, por exemplo, sou eu sou Career Advisor na plataforma. Eu não sou especialista de carreiras, mas, por exemplo, eu fui fazer o meu doutoramento para os Estados Unidos. Eu posso dar aconselhamento a um estudante que queira fazer o doutoramento para os Estados Unidos, a que tipo de bolsas é que pode concorrer, que tipo de vistos é que ele vai precisar para trabalhar lá, como é que é o sistema académico nos Estados Unidos. Outro exemplo também, para dar um exemplo um bocadinho diferente, é, por exemplo, um cientista que está na academia, mas quer trabalhar como consultor. Se calhar interessa-lhe falar com um advisor, tipo, que tenha feito essa transição, que lhe possa dizer quais são os recrutadores que atuam nessa área, quais são as expectativas de salário que ele poderá ter, quais são os mercados internacionais com maior potencial para ele trabalhar, se ele terá eventualmente que fazer alguma pós-graduação ou algum curso para trabalhar nessa área ou não. Toda essa série de questões que são cobertas pelo Career Advice e que não é preciso uma formação específica na área de carreiras para as pessoas fazerem isso. Depois temos Career Counselors, que são pessoas que são formadas ou em recursos humanos ou em psicologia, e em alguns países, como é o caso da Inglaterra e da Austrália, há formação específica para as pessoas que trabalham em Career Guidance. E essas pessoas, já têm uma ferramenta e umas ferramentas e uma abordagem diferente dos advisors. Normalmente é uma coisa mais em tentar ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão. E para dar um exemplo aqui também, por exemplo, uma pessoa que está indecisa se deve ficar na academia ou deve ir para a indústria, ou uma pessoa que tem uma oportunidade para ir para fora, mas não sabe se é a melhor decisão. Essas pessoas têm uma série de ferramentas para ajudar nesse processo de tomada de decisão. E por último temos os Career Coaches, que são pessoas certificadas em coaching e que aplicam as metodologias de coaching que hoje em dia são cada vez mais comuns na área profissional, para a pessoa chegar aos seus objetivos. E aí também, para dar um exemplo nesta área, para as pessoas perceberem melhor, é como o personal trainer no ginásio, alguém que está ali ao nosso lado a dizer-nos o que é que devemos fazer e como devemos fazer para chegar aos nossos objetivos. Okay. Só focando um bocadinho nos advisors. Os advisors são colaboradores da Chaperone ou vocês aceitam, por exemplo, que qualquer pessoa se inscreva como advisor e a partir daí funciona quase como um marketplace? É assim, nós somos um marketplace, mas nós selecionamos as pessoas que trabalham connosco, porque uma das nossas preocupações no início, porque nós antes de abrirmos a Chaperone, nós tivemos 2 anos a reunir com diferentes institutos de investigação pela Europa fora. Quando é que vocês começaram a... Nós abrimos em março de 2020, que não sei se mesmo... não sei se a data vos soa familiar. Depois já podemos falar um bocadinho sobre as consequências disso. Mas para não fugir a esta pergunta, nós começámos a trabalhar em 2018 na Chaperone, mas só abrimos 2 anos depois. Pronto, eu e a Joana somos empreendedores
não quero passar a falsa modéstia, mas pronto, com alguma experiência, e achámos que era importante ter este trabalho de 2 anos para amadurecer a ideia e falar com as diferentes pessoas. Pronto, uma das preocupações que nós nos apercebemos é que é importante trabalhar com consultores de qualidade. Obviamente, não podíamos correr o risco de ter sessões em que a pessoa não fazia uma ação que ia de encontro às expectativas dos cientistas, ou até quando falamos em trabalhar com as instituições, das instituições. E então o que nós fizemos foi, durante esses 2 anos, fazer networking na área, conhecer as pessoas que atuavam, que poderiam ser boas consultoras, fazer um trabalho de curadoria, entrevistámos todas, que nós achámos que podiam ser um bom starting point. Abrimos com 25 consultores, não tivemos grande dificuldade em convencê-los a estar numa plataforma com as nossas características, que foi um dos receios iniciais, porque nós temos, por exemplo, user ratings, que é uma coisa bastante vanguardista no setor. Muita gente nos dizia, como é que um consultor vai estar de carreira, vai estar numa plataforma e aceitar que um cientista lhe dê um rating se ele foi bom ou não. Mas, de facto, não tivemos grandes dificuldades a esse nível. E abrimos com 25, mas sempre com, uma série de protocolos implementados para que, se alguma coisa corresse mal, termos mecanismos de corrigir isso. Felizmente, correu super bem o primeiro ano. Para vos dar uma ideia, por exemplo, as sessões são, no final, as pessoas são convidadas a dar um rating de 0 a 5, ou melhor, de 1 a 5. E nós acabámos o primeiro ano com uma média de 4.9 do rating, que correu super bem. E depois, no segundo ano, as coisas foram escalando um bocadinho. Neste momento já somos mais de 40 consultores, mas recrutamos numa lógica de rondas de recrutamento. Há pessoas que nos chegam até nós que estão interessadas em estar na plataforma, e nós conversamos com ela, analisamos o perfil e decidimos, quando temos uma dessas rondas de adicionar pessoas à plataforma, decidimos quais são os melhores a adicionar. E as melhores, vou corrigir aqui um bocadinho, não é necessariamente as melhores, porque pode haver uma pessoa muito boa, mas se nós já tivermos consultores que têm um perfil muito semelhante na plataforma, por uma questão de diversidade, também não nos interessa ter perfis muito redundantes nesta fase, em que ainda não temos um volume gigante para justificar isso. E agora, mais recentemente, por exemplo, este ano nós numa decisão estratégica da empresa, nós elaborámos o nosso primeiro Gender Equality and Diversity Plan, e isso engloba uma série de decisões estratégicas da empresa, mas uma delas é que os consultores que estão na nossa plataforma têm que respeitar um bocado essa diversidade. Portanto, queremos várias nacionalidades, queremos paridade de género, tudo isso. Ok. Mas agora, pegando numa coisa que tu disseste lá atrás, que foi que a dificuldade que tu sentiste foi que os cientistas não tinham esse apoio de carreira, né, e que outras áreas o têm, e pronto, e vieste resolver esse gap, e acho que o facto de ser resolvido por uma, digamos, uma entidade externa, a entidade que, ou seja, vou pegar se calhar no teu exemplo, tu és investigador no I3S, não é? Como é que vocês veem a possibilidade das próprias instituições começarem a ter este tipo de planos, ou seja, de poderem ter um mentor ou algo do género para os investigadores mais júnior e etc. Portanto, criar este tipo de aconselhamento mais interno às empresas e não com um external provider, como é o caso da Chaperone, ou se calhar até é uma oportunidade para vocês de passarem a ser também os coaches das próprias instituições. Excelentes pontos aí para refletir. A primeira observação é que há instituições que já têm um gabinete de carreiras interno implementado. Eu diria que a maioria das universidades tem-no, só que é uma solução que os cientistas não se revêem, ou os académicos não se revêem nessa solução, depois podemos falar porque é que não se revêem. Os institutos de investigação são uma minoria, aqueles que têm, são cerca, pelo nosso trabalho que fizemos a nível europeu, são cerca de 30%. Os que têm alguma coisa a nível de desenvolvimento de carreira. Depois há aqueles que têm gabinetes de carreira de apoio que são muito bons,
Falamos, por exemplo, do Karolinska, do Imperial College, do Pasteur, ou seja, muitas pessoas a trabalhar na área de desenvolvimento de carreira, um apoio contínuo, diversificado, com uma série de pessoas com diferentes skills, em que há oportunidades para apoio individual e de grupo, mas isso são exceções. A maioria dos institutos não tem esses serviços. Aquilo que nós acreditamos que são o futuro do desenvolvimento de carreira há uma série de critérios que vão existir, e um deles, a nossa opinião, é que vai haver uma complementariedade entre um serviço de interno, de desenvolvimento de carreira, com serviços externos. Só assim se garante diversidade e inclusividade total. E nós queremos ser tipo a melhor solução para esse parceiro externo do gabinete de desenvolvimento de carreira. Ou seja, nós não queremos substituir de todo um gabinete de carreira interno. Nós achamos que todas as instituições devem ter soluções internas. E nós queremos ajudar essas soluções internas, ser o melhor amigo deles, para que de facto deem um bom apoio aos cientistas. Ou seja, não passa só por, digamos que, a vossa plataforma ser acedida pelos próprios investigadores numa jornada solo, digamos assim, como também vocês podem fazer parcerias com as próprias instituições e tentar complementar o gabinete de carreiras, por exemplo. Não só podemos, como é o foco do nosso modelo de negócio. É o foco do nosso modelo de negócio. Ou seja, falamos em terminologia de startup, falamos dos mercados B2C versus B2B. A nossa prioridade é no B2B. Por vários fatores, mas os dois principais é que nós achamos que, por uma questão de... Nós achamos um bocadinho mais justo, ou é mais justo, uma instituição pagar pelo serviço de desenvolvimento de carreira do seu staff do que o cientista do seu próprio bolso. Portanto, uma questão de justiça. Embora fique a nota, tipo, se não houver na instituição de facto todo, nós achamos ainda assim que justifica que o cientista invista tempo e dinheiro no seu desenvolvimento de carreira, porque se não o fizer vai ficar para trás. Às vezes as pessoas dizem, fazer desenvolvimento de carreira custa tempo e é caro. E às vezes eu a brincar respondo, então experimenta não fazer. E tu vais ver os custos disso. E a segunda vantagem é que, em termos de potencial de negócio, obviamente para nós é muito mais fácil ter acordos maiores e volumes de vendas maiores com uma instituição. É mais fácil convencer-nos uma instituição a comprar-nos, por exemplo, 50 sessões para o seu staff, do que convencer 50 cientistas a fazer 50 sessões. Portanto, em termos de modelo de negócio, é uma coisa que obviamente tem toda a lógica para nós. Pois. Mas então, agora meio que respondeste à pergunta, mas queria aprofundar só para ver se não ficou nada esquecido para trás, que é, já que falaste no business model, queria perceber como é que é o vosso revenue model como um todo, o que é que vocês cobram, para além de, são só essas tais pacotes de consultas ou vendem mais alguma coisa? Sim, e nós somos super transparentes nesse aspecto, tipo, que é uma coisa que nos diferencia se calhar de outras empresas até que atuam nessa área. Nós funcionamos como um marketplace, em que nós, os consultores recebem a maior fatia do preço pago pela sessão, e nós ficamos com uma comissão, que é de 20%. Somos transparentes a esse nível. E obviamente há os impostos associados também na sessão. Quando é um cientista a pagar, é assim que acontece. Quando é uma instituição a pagar, há uma taxa de uma admin fee associada a isso, porque normalmente envolve a geração de vouchers, uma série de gestão do processo de venda e assim. Isto para as sessões individuais. Hoje em dia, nós começámos assim ou seja, só a fazer sessões individuais para cientistas e pacotes de sessões individuais para instituições. Hoje em dia temos uma oferta um bocadinho mais elaborada, ou seja, nós já fazemos com as instituições programas de formação que podem ser curtos, no formato de webinars ou workshops de 2-3 horas, mas também cursos de formação mais longos. Penso que o mais longo que fizemos até hoje foi de 26 ou 28 horas, em temas específicos, por exemplo, como escrever um artigo científico, e temos
especialistas que vão desde como fazer boas figuras e bons graphical abstracts e data visualization, como comunicar com o editor, como escrever uma narrativa à volta de um artigo, uma boa história, como escrever para non-native, para ingleses non-native, pronto, uma série de aspectos, mas ou pode ser em project management, work-life integration, uma série de cursos que temos, lá está, tipo, recorremos ao leque diverso que temos de consultores para dizer que no abstrato podemos fazer quase todo o tópico que uma instituição queira. Nós, à partida, conseguimos arranjar a melhor pessoa para fazer essa formação. E esse foco agora mais nas instituições, portanto no tal B2B, era uma coisa que vocês já desde o início tinham pensado como sendo o foco, ou foi um pivot que fizeram porque viram que tinham mais oportunidade? Não, estava desde o início, pelos dois motivos que eu expliquei anteriormente, por uma questão de acharmos um bocadinho mais justo e porque no trabalho inicial percebemos que era onde estava o maior potencial a nível de desenvolvimento de negócio. E esse trabalho inicial, para além do que já falaste, que foi falar com os primeiros consultores, não é? Angariá-los para a plataforma, fizeram algum trabalho de perceber se a dor que tu sentias como que precisavas de aconselhamento de carreira ou que precisaste na tua carreira, se era transversal a outras pessoas e até a outros institutos, porque pode não ser num instituto e pode ser noutros, não é? Neste caso. Claro, sim, isso é um trabalho fundamental. A cofundadora da Chaperone é a Joana Moscoso, e nós os dois, eu e a Joana, nós trabalhámos em 8 países diferentes em conjunto. Okay. E em todo lado onde nós estivemos, na indústria, na academia, em associações profissionais, encontramos cientistas que sentiam essa dor. Estamos a falar de Portugal, Estados Unidos, Austrália, Suécia, Espanha. Em todo lado nós assistimos a este problema. Mas, ou seja, já tínhamos essa percepção da nossa vivência internacional, mas de facto essa consciencialização, ou seja, se queremos em inglês costumamos dizer a awareness para que o desenvolvimento de carreira é importante, já teve até passos ainda mais importantes que esses. Por exemplo, a nível da Comissão Europeia foi assinado o que se chama European Charter for Researchers, que foi assinado por mais de 1.200 instituições de 41 países diferentes da União Europeia, da Europa, onde as instituições que o assinaram comprometem-se a fazer desenvolvimento de carreira, ou seja, dizem que qualquer instituição que empregue ou financie cientistas tem que fazer desenvolvimento de carreira para esses cientistas. E, infelizmente, houve esse commitment, mas não passou de um commitment para muitas instituições. E aí também é que nós percebemos que não passou de um commitment porque não tinham a solução adequada para o conseguir fazer. Interessante. A NID acabou por surgir até está institucionalizada, digamos assim, não é? Eles são obrigados cada vez mais. Sim. E usarem a Chaperone, vocês, eu não sei se é preciso algum tipo de certificação para contar para esse tipo de desenvolvimento de carreira, digamos que ser mais oficial Falas tipo de parte dos nossos consultores ou o tipo das nossas formações em termos de certificações que participam? Sim, mais nesse sentido, ou seja, se as formações que vocês dão e até as consultas com os consultores contam oficialmente para essa formação de carreira obrigatória pela Comissão Europeia? Não, regra geral não. Regra geral não. O que vai acontecer, penso eu, no futuro, já acontece em alguns países e de algumas formas, mas eu penso que se vai tornar uma coisa mais geral, é que a própria avaliação das instituições vai estar condicionada ao facto de como é que eles apoiam os cientistas no seu desenvolvimento de carreira. Levando isto a exemplos práticos, pode acontecer que um instituto de investigação em Portugal, que tenha financiamento pela FCT, possa receber uma nota má na sua avaliação, se não tiver a dar um bom apoio a nível de desenvolvimento de carreira. Pois essa nota reflete-se em menos funding para os investigadores, etc., não é?
para a instituição em si, sim. Ok. E voltando aqui atrás a uns pontos, vocês começaram com 25 consultores e agora já são 40, não é? Foi o que tinhas dito. Sendo um marketplace que no fundo junta aqui procura com a oferta, não é? Ou seja, há pessoas que querem advisory e há outras que estão disponíveis para o fazer. Qual é que é a parte dos dois que vocês tentam nutrir mais? Qual é que é a parte que vocês protegem com mais cuidado? Ou seja, qual dos dois pratos da balança é o mais valioso para vocês e o que vocês querem manter mais próximo? São as pessoas que querem o advisor ou os consultores? Excelente pergunta. Eu muitas vezes nas reuniões que temos internas, e porque o nosso foco é no B2B, eu costumo explicar que temos três dimensões aqui. Temos a dimensão da instituição que nos contratou, temos a dimensão dos cientistas que vão ser os beneficiários, vão fazer as sessões, e temos a dimensão dos consultores que vão dar as sessões. E pode parecer que todos têm os mesmos objetivos, mas não necessariamente. Claro. E então, nós, enquanto empresa, nós ambicionamos mesmo, temos essa ambição de que os três saiam com a impressão que tiveram um serviço espetacular. E tentamos ter metodologias implementadas para que os consultores tenham as condições totais para dar uma boa sessão, que os cientistas tenham as condições totais para saber escolher o melhor consultor para eles, e que as instituições saibam que os cientistas que estão nas nossas mãos, que nos entregaram, vão ser bem apoiados. E a nível... Há coisas mais complexas, mas uma das coisas, em termos de processos que nós fazemos, por exemplo, é nós temos uma sessão introdutória que nós não cobramos, seja para as instituições, seja para os cientistas, em que nós ouvimos o cientista, ouvimos as suas dores, se quiser, ou as suas expectativas, o que é que ele está à procura, e nós conhecemos muito bem todos os nossos consultores. O que tentamos fazer é dar recomendações de 3, 4 consultores que poderão ser os melhores para aquilo que ele está à procura. Okay. E isto tem-se revelado uma estratégia fundamental para que as sessões corram bem. Eu disse-vos que no primeiro ano acabámos com 4.9, o ano passado, em 2021, acabámos com 4.92 de média de rating, ou seja, nós já sabemos, até pelo volume que já tivemos no ano passado, que este processo funciona, ou seja, nós estamos a entregar, e às vezes a coisa mais imediata é nós pensarmos da versão do cientista, ok, então ajudar o cientista a escolher o consultor, mas isto para o consultor também é perfeito, porque nós estamos-lhe a entregar uma pessoa que a pessoa vai gostar de trabalhar com eles, e isto é super valioso para o consultor. Nós falámos, quando eu vos disse daqueles 2 anos de entrevistas, a razão número 1 que nós ouvimos para as sessões correrem mal era miss expectations. Ou seja, era um cientista a fazer desenvolvimento de carreira com um especialista que não era o especialista ideal para ele, ou porque, sei lá, a literacia na área de desenvolvimento de carreira não é a melhor entre cientistas. Eu falei-vos entre os career advisors, career counselors, career coaches. Por exemplo, reservou com um career coach quando o que ele precisava era falar com um career counselor, ou reservou com um career advisor quando o que ele precisava era de uma pessoa tipo career coach, que tivesse mais a trabalhar com ele mais, sim, ou reservou com uma pessoa, ou queria fazer uma mudança de carreira para o Reino Unido e marcou com uma pessoa que não conhece o mercado no Reino Unido. Nós eliminamos todos esses erros, ou tentamos eliminar todos esses erros. Mas a ideia é, e neste momento fazem-no à mão porque conhecem bem os vossos consultores, não é? Prevês que Sim. Quando isto escale e que tenha um monte de consultores, de arranjar aqui uma forma automática de fazer este match, ou não? Isso é uma pergunta que já recebemos algumas vezes, até tipo, em concursos de empreendedorismo, coisas que estão preocupadas com a escalabilidade. Eu costumo responder que não quero ou não envisiono nada autónomo, que não é a resposta mais que as pessoas mais gostam na área de empreendedorismo. É controverso, de facto. Mas porque eu vejo mesmo isto como uma solução de alta qualidade e de tipo, a nível do customer success, tipo uma empresa que é high touch. E eu acho que esta parte, este processo que nós estamos a falar de matchmaking, ainda é muito, muito complexo
para poder ser bem feito de forma autónoma. Não estou a dizer que não possa haver alguns pequenos passos que possam ser resolvidos de forma autónoma, e algumas das coisas nós já estamos a começar. Por exemplo, o cientista pode filtrar por preço, pode filtrar por línguas que o consultor fala, pode filtrar por áreas ou tópicos que ele está à procura. Tudo isso pode ser automatizado. E algumas desses filtros nós já temos até no nosso website, para os próprios os cientistas que estão à procura. Agora, a decisão final e o aconselhamento final, eu acho que custa dinheiro para uma empresa, porque é tempo de recursos humanos que é consumido, mas compensa. Acho que não sei se teríamos uma solução de tanta qualidade se tivéssemos uma coisa 100% autónoma. E nunca pensaram em dividir esse serviço mais personalizado num tier mais premium? Ou seja, tenho acesso ao marketplace como um tier mais baixo, e se quiser uma coisa mais personalizada em que tenho acesso primeiro a digamos, um pré-consultor, que depois me vai encaminhar para 2 ou 3 que são os melhores, e que se calhar até tem ali uma fast track para esses consultores que podem não estar tão disponíveis. Nunca pensaram numa solução deste género? O nosso modelo neste momento ainda é bastante simples, ou seja, ainda é tipo, o cientista entra, marca uma consulta tipo, à medida que precisa, claro. e tem sempre e tem essa sessão individual para ajudar nessa escolha. Podemos evoluir para coisas, por exemplo, ainda não temos nada que seja subscription-based, ou seja, pode haver no futuro uma coisa que, lá está, como dizes, tipo um tier um bocado mais alto, em dizer que uma pessoa paga uma fee por mês e tem uma série de serviços disponível para isso. Neste momento, acho que ainda não chegámos à fase em que isso é boa altura para implementar, porque vai trazer mais complexidade, vai-nos fazer desfoque de algumas coisas que nós temos de estar focados neste momento, mas não quer dizer que não possa, que não chegaremos lá. Ok, só por curiosidade. Eu acho que ia perguntar mesmo que tu, que era qual é que é o volume de consultas que vocês tiveram o ano passado? A minha era um bocadinho diferente, mas essa é mas se quiseres complementar. Podem fazer as duas, eu respondo às duas. Então a tua é essa e a minha era, e agora que já que falaste em subscription based, se vocês têm noção ou se podes revelar o número médio de consultas por investigador, ou seja, sim. Um único user, quantas consultas em média que faz com a Chaperone? Sim. Olha, vou começar pela última para responder a Álvaro. Eu posso dizer a média, mas como cientista também te digo que a média é um fator terrível, porque a média anda à volta dos 3, mas há pouquíssimos cientistas a fazer 3. A média é 3 porque há muitos que fazem 1 ou 2, e depois há outros que fazem 5 ou 6, e depois a média vai dar 3, mas há poucos que fazem 3. Portanto, há pessoas... assim, power users e pessoas que só querem um lamiré. Há pessoas que têm necessidades muito específicas e objetivas, e uma sessão é suficiente. Ou seja, nós, por exemplo, uma pessoa podia interpretar esses dados como disseram, fizeram uma sessão e não gostaram, não fizeram mais. Não é isso, porque as pessoas tipo, dão 5 estrelas e deixam ratings, tipo, deixam testimonials tipo, espetaculares, a dizer, tipo, foi life-changing, tipo, por exemplo, sei lá, fiz uma sessão porque precisava parar vou ter uma entrevista de emprego e precisava de parar essa entrevista. E fez uma sessão e deixa um testemunho de género, foi espetacular, a entrevista correu-me super bem, consegui negociar o meu salário com as dicas que me foram dadas, as estratégias de negociação, foi espetacular. Mas é uma necessidade muito específica, muito objetiva, tipo numa sessão resolveu-se. Isto é só um exemplo, mas pronto. Portanto, sabemos que esses que fazem uma sessão não estão a fazer mais não porque não estão a gostar, mas sim porque resolveram a sua necessidade numa sessão. E isso é ótimo, pronto, quer dizer, do ponto de vista do negócio, nós gostaríamos que eles fizessem mais e onde vão estar quando tiverem outras necessidades. Mas a verdade é que saíram satisfeitos. E depois há outros que têm necessidades que são um bocadinho mais contínuas, ou que exigem um trabalho um bocadinho mais contínuo, e são os que fazem um bocadinho mais de sessões. E pronto. E a nível de volume, nós o ano passado fizemos entre 150 e tal, já não me lembro, entre 150 e 160 sessões individuais, e fizemos as formações de grupo, que às vezes têm sessões individuais acopladas, que é outro modelo que nós temos. Pronto, às vezes fazemos uma formação de grupo complementada com sessões individuais para aprofundar aquilo que foi dado na formação de grupo. Certo.
Eu ia perguntar aqui se vocês, não sei, acho que pelo menos da investigação que nós fizemos não tínhamos aqui nenhuns dados sobre isto, que era se vocês já levantaram capital para escalar e se vão precisar desse capital ou estão a começar mais bootstrapped e vão, digamos, crescendo à medida que vão aumentando o volume de consultas? Nós, desde o primeiro mês que funcionamos, fomos sempre sustentáveis. Isto é, nunca tivemos prejuízo em nenhum quarter, nem em nenhum mês. E, portanto, nós não estamos ativamente à procura de investimento, porque acreditamos que, primeiro, não queremos ter um crescimento tipo megalómano, daquele crescimento às vezes que se vê nas startups de 5 pessoas para 80 pessoas no prazo de 2 anos. Neste momento, as pessoas podem mudar e eu não sou fundamentalista, mas neste momento não é aquilo que eu envisiono para a Chaperone. Quero crescer e quero crescer bem, mas a um ritmo controlado, em que eu consiga conservar a cultura daquilo que eu quero que seja a dinâmica de trabalho da Chaperone. E nesse sentido, nós temos vindo a conseguir crescer. Neste momento já temos pessoas contratadas full-time, com base no nosso revenue. E tentaremos assim seguir até prova em contrário. Mas como é que se consegue esse feito de ter lucro em todos os quarters, especialmente nos primeiros quarters, onde eu suponho que não houvesse um produto pelo menos muito bem estabelecido no mercado? É difícil, mas significa que o trabalho de casa foi bem feito, tipo, antes de, ou seja, que de facto a solução que nós estamos a fazer tem mercado, significa que os preços que nós estamos a praticar estão de acordo com aquilo que é sustentável. Mas vocês começaram a vender sem terem esta plataforma que têm hoje? Nós, quando ainda não tínhamos a empresa montada, já tínhamos interesse em algumas vendas, ou seja, já algumas pessoas com quem falávamos que íamos montar a empresa e assim já tínhamos algumas coisas pré-acordadas. Há bocado falámos muito de leve do facto de nós termos aberto em março de 2020. Pronto, e eu disse-vos também já várias vezes aqui durante a entrevista que a nossa prioridade era o B2B. Portanto, uma das coisas que nos atrasou o nosso crescimento e que foi uma coisa difícil de digerir e que de certa forma até nos dá mais mérito para aquilo que nós conseguimos nos 2 primeiros anos, foi quando nós abrimos em março de 2020, nós tínhamos dezenas de entrevistas agendadas com instituições para apresentar os nossos serviços. E foram todas canceladas. Todas. Porque de repente a prioridade das instituições passou a ser usamos máscaras ou não usamos máscaras, abrimos ou fechamos, como são instituições de ciência até, será que nos vale a pena dedicarmos a fazer testes de Covid aqui para a comunidade ou não? E, tipo, falar de desenvolvimento de carreira ou ter uma reunião para discutir isso não era uma prioridade. Ficou tudo em segundo plano. Então no nosso primeiro ano nós tivemos que funcionar muito no mercado B2C. Felizmente as coisas foram tipo aliviando progressivamente e por isso é que em 2021, já no final de 2020 já começámos a fechar com algumas instituições importantes e em 2021 já tivemos mais de 15 instituições a trabalhar connosco e falamos com instituições de prestígio mundial. Por exemplo, a Comissão Europeia é a nossa cliente, os institutos de investigação da Comissão Europeia, o Joint Research Center de Gel na Bélgica e Guispre em Itália, o IMBL, que é provavelmente o maior laboratório de biologia molecular europeu que está em Heidelberg, é nosso cliente, o Karolinska na Suécia, que dá os prémios Nobel, é nosso cliente, e por aí fora temos clientes de prestígio mundial. Mas voltando agora atrás na minha questão ainda original sobre o investimento, que é ou seja, tu queres manter, digamos aqui, este standard de qualidade, quase que uma oferta mais personalizada para cada cliente, mas assumindo que eventualmente e com o crescimento dos clientes a escala que vocês têm hoje não vai chegar, e esperamos que assim seja, não é? Acho que são os melhores problemas para se ter.
tu achas que faz sentido vocês recorrerem, por exemplo, a um VC para levantarem dinheiro? E que problemas é que tu achas que podem ser os maiores problemas para depois conseguir escalar isto e conseguir, ou seja, que problemas é que dinheiro externo pode vir resolver, e que se calhar não é só dinheiro, não é? Os VCs também trazem outras coisas para cima da mesa. Claro, trazem se forem bons VCs, trazem conhecimento, trazem networking, trazem uma série de coisas que são importantes para além do dinheiro, obviamente. Abrem portas. Exatamente. E são pessoas que têm interesse genuíno em que tu sejas bem sucedido, não é? Claro. Porque eles próprios são partes muito, muito, muito interessados. E, sobretudo, o que isso permite, além das coisas que falámos, é crescer um bocadinho mais. Pronto, há diferentes tipos de startups, não é? Há startups em que bootstrapping é pura e simplesmente impossível, não é? Quando falamos, por exemplo, de uma biotech, tipo, que só tipo, os custos de equipamento ou de licenciamento assim são tão estupidamente altos que, tipo, a não ser que o founder seja milionário, não vai conseguir financiar isso, não é? Tipo, e não consegue ter clientes antes de ter essas coisas todas, das máquinas e as coisas aprovadas. A nossa solução não é assim, ou seja, nós houve um investimento inicial dos founders, mas não era uma coisa gigante, não é? Então, e como começámos a ter logo o revenue, isso não nos impediu de ir aumentando e de fazer investimentos. E, portanto, não é uma necessidade. Agora, é uma coisa que pode ser usada para crescer mais rápido. Neste momento, não é uma prioridade nossa. Estamos a crescer à velocidade que nós estamos confortáveis. No futuro, não sei. Ok. E então, se calhar agora já mais a apontar para o final, queríamos te perguntar se durante estes 2 anos tens assim algum episódio engraçado que tenham vivido, tipo uma dificuldade que não estavam à espera ou qualquer coisa que tenhas de ter ultrapassado assim de forma criativa. São várias e pronto, eu acho que as coisas as dificuldades que eu tenho mais diárias é que isto é uma plataforma tecnológica e eu não sou expert em tecnologia, não é? O meu background todo é na área de ciências da vida, por isso há uma série de desafios diários de mim a tentar falar com pessoas que são experts de tecnologia, a tentar perceber exatamente como resolver aquele problema de programação, eu que nunca programei, mas ao mesmo tempo dou por mim nos back-offices a tentar olhar para códigos e coisas a ver se aquilo pode ser resolvido e a tentar, porque lá está na ótica de bootstrapping, pronto, obviamente se tivéssemos um VC, lá está, podia, tipo, pura e simplesmente, se o dinheiro era abundante, pagar a uma empresa e resolver o problema na hora, mas tentamos sempre, tipo, ver se realmente temos que gastar esse dinheiro ou se podemos resolver as coisas de outra maneira. E, portanto, esse trabalho às vezes é engraçado. Na altura não é engraçado, mas depois olhando retrospectivamente, tipo, é uma aprendizagem e tipo, nós falamos muito, quando falamos de competências de carreira, acho que é o chavão que existe muitas vezes da resiliência, não é? E os fundadores, tal como os cientistas, têm que ter resiliência. E esses são exemplos de resiliência. Às vezes, esses momentos difíceis em que temos dificuldades que achamos que não vamos conseguir resolver, mas vamos. Como é que vocês construíram a plataforma? Já agora que falaste nisso. Nós contratámos uma empresa para montar a plataforma e foi um processo de co-design. Penso que é pronto, a maioria das empresas trabalham assim nessa área, mas não fomos nós que a fizemos, ou seja, contratámos uma empresa para a fazer connosco. Ok. E sabes, agora em vez de ter histórias tuas, é histórias de alguém que teve uma consulta, uma história engraçada de alguém que teve uma consulta, sim, a história mais caricata ou mais espantosa. Não, mas estou-me agora a lembrar, pronto, da perspectiva de founder, tipo, não tenho assim coisas mega engraçadas, mas no processo pré-fazer a empresa, por exemplo, quando estávamos a falar daquele trabalho de trabalhar com as instituições diferentes,
existe uma coisa, existe estigma em relação ao acesso a desenvolvimento de carreira, como existe tipo, em relação a consultas de psicologia, ou seja, ainda existe muito aquela ideia de quem pede ajuda para gerir a sua carreira em ciência pode ser uma pessoa que não é, que é um bocadinho mais fraca, parece que não consegue resolver os seus problemas sozinho, pronto, esse tipo de imagem, que é de todo algo que não faz sentido nenhum. Mas, por exemplo, ouvimos histórias hilariantes, de género, institutos de investigação que tinham o gabinete de carreira fora da instituição, fora do edifício, para que as pessoas, quando iam ao desenvolvimento de carreira, não serem vistas a ir ao gabinete de desenvolvimento de carreira. Tínhamos, é muito forte o estigma mesmo. Exato. Tínhamos pessoas que diziam que quando tinham o gabinete de desenvolvimento de carreira interno, que as pessoas iam às 7 da manhã ou às 7 da tarde para não serem vistas a entrar. Tivemos exemplos de cientistas que pagavam para fazer formações e depois no dia não apareciam porque tinham medo que o supervisor os visse a fazer desenvolvimento de carreira. Portanto, tudo isso, assim, não classificaria como engraçado, porque isto são problemas. Claro. Estamos a falar de um estigma, mas ao mesmo tempo são coisas tipo que não estávamos à espera que fosse tão são surpreendentes. Para quem já sabia que esse estigma existia, mas que não que era assim tão forte. Que engraçado. É um problema mesmo da área mesmo, não é? Que se calhar noutras não existe. Eu acho que na academia esse problema é mais grave do que outras áreas, mas não é exclusivo da academia. Há outras áreas onde isso também se verifica. Ok, então se calhar agora para acabarmos vamos fazer a nossa clássica pergunta, que é: vamos-te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado. No teu caso, não necessariamente no início da tua carreira como empreendedor, mas no início da tua carreira como investigador também, mas que não o foi. Não ter medo de arriscar, ou seja, aquela coisa de sair da zona de conforto, tipo o mais cedo possível. Eu acabei por o fazer, mas fiz-lo sempre com muito medo. Ou seja, eu fiz-lo quase forçado a experimentar coisas diferentes, ir para fora, e sempre com feedback muito negativo dos meus supervisores, das pessoas que me rodeavam, dizendo: tens a certeza, isso pode não ser bom para ti, estás tão bem aqui. Portanto, gostava que alguém me tivesse dito mais cedo, me posto numa posição mais confortável em relação ao risco. Outra coisa, eu gosto de dar este conselho, mas é algo que eu já tinha presente no início da minha carreira, mas que de facto é tudo acerca das pessoas, e eu acho que aquilo que eu, como cientista, eu gosto de projetos diferentes, gosto de ser bem sucedido, gosto de ter grants, gosto que a Chaperone cresça, mas no final tipo, é sempre acerca das pessoas de quem te conheceste, com quem te deste, e as amizades que fizeste, e as histórias dela, e é isso que fica. E acho que até se pode ver ao contrário, que é muitas vezes todas as coisas que disseste antes de projetos novos, ser bem sucedido, que a Chaperone cresça, etc., também muitas vezes está relacionado porque conhecemos as pessoas X ou a pessoa Y que nos permitiu até entrar naquele projeto, fechar aquela grant, etc. Sem dúvida. Tipo, o networking é uma coisa fundamental. Na área de recrutamento. Na Chaperone estão um bocadinho a facilitar isso, né? Estão a criar pontos entre especialistas e... Sim, há muita procura para capacitação na área de networking. Okay. E para vos dar uma ideia, por exemplo, na área de recrutamento, há estimativas que dizem que cerca de 60% a 70% dos empregos não são públicos, não há um job opening. São fechados porque alguém conhece alguém ou dá uma recomendação direta. Estamos a falar de 60% a 70%, são as estimativas. Então, quando as pessoas, para mim, quando eu vi essa percentagem, torna-se muito claro que tipo, tu podes ser uma pessoa espetacular, ter um skill set espetacular e até tens um currículo super bem escrito. Mas se não tiveres uma boa rede de pessoas que saibam que tu de facto és bom e consegues fazer isso, estás muito, muito, muito limitado, porque as oportunidades não vão aparecer. Por isso é super importante.
trabalhar na network. Pronto, Pedro, acho que fica por aqui a parte esta conversa, aqui o nosso episódio. Acho que foi super interessante e foi uma visão bastante diferente, porque acho que não tínhamos tido ninguém ainda que viesse de uma área mais científica, mais académica. Portanto, normalmente são sempre ou engenheiros ou malta mais das economias e da gestão. E portanto é engraçado ver que a Chaperone até surgiu de um problema que tu sentias todos os dias da tua carreira, portanto é um problema bastante duradouro, digamos assim, e que afeta tanta gente. Eu gostei bastante da conversa e espero que também tenhas gostado. Sim, gostei muito, obrigado pelo convite e parabéns pelo podcast, porque já ouvi vários episódios e gostei bastante. Muito obrigado.